Olá pessoal, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que encontro vocês toda semana para trazer sempre uma novidade. Gravamos uma série de vídeos com interpretações de textos, também com explicações gramaticais e vocabulário. Você fará alguns exercícios juntamente comigo e treinará para ficar bom na interpretação, melhorar também um pouco a sua gramática e aprender vocabulário sempre. Acompanhe nossas aulas, participe, deixe aí o seu like e não se esqueça, o seu comentário é muito importante. Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, inscreva-se no canal para poder fazer parte da nossa comunidade e deixar a sua dúvida. Será um grande prazer saber a sua opinião. Muito obrigado por tudo e vamos começar os nossos estudos. Pegue seu material e vamos para a nossa aula. Até mais, pessoal! E vamos começar. Hoje nós trouxemos para vocês algumas questões bem interessantes. Quando falamos sobre língua culta, norma culta da língua e também o uso informal dela, esta questão vai trabalhar sobre isso. Eu gostaria que você olhasse comigo aqui na tela e lesse esta frase. Vamos ler juntos. O mundo das palavras está girando mais rápido. O que eu gostaria que você percebesse é o seguinte: isso foi tirado de um texto e era um texto mais formal. Mas ali aparece uma situação um pouco informal, você deve ter percebido. E o que você terá que fazer é o seguinte: você vai ter que reescrever a frase que está aqui em cima, em azul, substituindo as palavras empregadas em sentido figurado por outras em sentido próprio e mantendo o seu sentido. Quer dizer, eu gostaria que você tirasse dali a oralidade, o informal, e usasse palavras corretas que se enquadrem para podermos substituir essa fala mais popular, digamos assim, dentro do contexto. Agora é o momento de você parar o seu vídeo, pegar o seu material, responder por extenso essa resposta, porque você vai comigo agora conferir o que está acontecendo. Vamos fazer isso? E a resposta é a seguinte: você tem algumas possibilidades. Obviamente, você também pode participar conosco aí nos nossos comentários. E se você precisar, escreva a sua resposta aí para nós. Talvez você não usou essas possibilidades que nós demos aqui. Você poderia ter reescrito da seguinte maneira. A número 1, o conjunto das palavras está se atualizando mais rápido. Você troca, esse está girando. Você percebeu? Aqui deu para trocar. Quer dizer, podemos pôr está se atualizando. Agora, na número 2, o vocábulo está se expandindo. Também poderia se expandindo mais rápido. Era isso que esta prova pediu para que você fizesse. É muito interessante treinarmos esse tipo de questão. Por quê? Nas redações em geral, não podemos, escutem bem, não use oralidades, isso prejudica muito a tua nota e também a qualidade do teu texto. Vamos aprender a usarmos outros vocábulos, outras palavras que sejam adequadas à situação a qual nós estamos escrevendo. Tudo bem? Você acertou? Espero que sim. E, por favor, já está curtindo o nosso vídeo? Deixa aí para nós o like, é muito importante para podermos divulgar o nosso trabalho. Aqui eu trouxe para vocês uma outra proposta bem interessante. Veja aqui comigo, ao lado, esta charge. Perceba Brasília aqui. Uma pessoa, um político, dizendo: sai, Estado laico. Veja que interessante, Estado laico. E veja a proposta. O que nós temos aqui é um texto verbal e não verbal. E agora, ao lado, nós vamos juntos e você vai anotando aí já no seu material se essas respostas estão verdadeiras ou falsas. Vamos ler e vamos interpretar.
Começando. Eu vou dar as respostas no final, será mais fácil para nós. Você decida-se, porque também, se ficarmos dando a resposta na hora, você nem pensa um pouquinho, não é, pessoal? Vamos fazer isso. No texto 1, no caso, o texto de Latoufe, da charge, é apresentada uma crítica direta à força que a bancada evangélica tem adquirido lá dentro do Congresso Nacional. Vamos pensar um pouco. Veja a postura do político e aqui está dizendo que é uma crítica a essa turma que é da bancada evangélica lá dentro do Congresso. Veja só a crítica. É uma crítica bem ácida isso, não é, pessoal? Perceba também aqui a colocação de dinheiro no envolvimento das situações. Número 2. Dentre os diversos problemas envolvendo esse cenário, um que se destaca e que é explicitado pela charge é o fato de os dízimos e o dinheiro arrecadados pelas igrejas e cultos tramitarem entre essas instituições e os líderes religiosos sem as devidas fiscalizações. Bom, nós sabemos que aqui também há uma outra crítica que o autor faz para que você analise. Veja bem, sem nenhum vínculo, por favor, não estamos aqui para fazermos nenhuma análise a respeito da situação política, mas estamos para interpretarmos se a ideia deste autor realmente condiz com esta charge. Você acha que a número 2 se enquadra pela crítica de Latoufe, pelo que ele propôs para você? E na questão número 3, faz bastante sentido a frase "sai Estado laico". Afinal, quanto mais poder for adquirido dentro da política, mais benefícios e privilégios esse grupo garante. Agora, meus queridos, é com vocês. Perceba as dicas e os dados apresentados para que possamos fazer uma leitura bem dinâmica e bem, assim, digamos, uma crítica acerrada a uma charge. Aqui, no caso, agora cabe a você dizer se todas estão corretas ou se você achou que estão todas falsas ou quais números você escolherá. Vamos ver a resposta? E a resposta é a seguinte: nós temos que acertar todas, porque o autor que montou esta proposta para nós deixou muito evidente isso. Fica claro que realmente existe o Estado laico, mas com toda essa proposta envolvida de acordo com o que se propõe ali na charge. Tudo bem, pessoal? É assim que nós precisamos entender como podemos analisar bem um texto. Espero que você tenha acertado mais uma vez e eu vou ficar muito feliz se você comentar e dizer o que achou das nossas questões aqui. São questões boas. Esta prova foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, na sequência, um pouquinho da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos aqui um livro muito famoso chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus. Essa cidadã era uma senhora muito humilde e escreveu esse diário. E este livro foi usado várias vezes, tanto que ainda é usado nas provas em geral e também para uma leitura e análise. Vamos ver comigo o que nós temos aqui, porque o mais importante para você é entender como funciona a pergunta, porque a pergunta é a seguinte, veja só, dê foco sempre na pergunta antes de partir para uma leitura aprofundada do texto. Vale a pena olharmos com calma e percebermos o que nos é proposto. Aqui ele diz que é a partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos. A autora faz uma reflexão em que transparece o quê? Já dá para perceber que então houve uma intimação recebida pelo menininho. E aqui há uma reflexão. E o que significa isso? É o que nós precisamos buscar. Ali, no caso, seria uma lição de vida comunicada pelo tenente, predisposição materna para se emocionar, a atividade política marcante da comunidade ou a resposta irônica ante o discurso da autoridade e a necessidade de revelar seus anseios mais íntimos.
Agora gostaria muito da sua participação aí nos comentários. Pelo seguinte, eu vou ler o texto com vocês. Mas gostaria de te perguntar, meu querido aluno, meu querido ouvinte, se você prefere ler o texto sozinho ou com o meu acompanhamento, porque às vezes eu parto para a leitura e você não se sente agradado com isso. Por favor, deixe para mim aí a tua opinião. Isso é muito, muito importante para podermos fazer com que as nossas aulas sejam práticas, sejam úteis e que você tire o maior proveito possível. Tudo bem, meu querido? Hoje eu leio com você, mas aqui nós temos então o 10 de maio, que seria o seguinte: eu fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil para a pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. Agora, falar para mim que eu sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Bom, sabemos que aqui é o trechinho desta obra. E veja que interessante os nomes que temos na época em que essa senhora viveu aqui no Brasil. O Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. E agora é com você. Cabe a você decidir o seguinte. Houve uma intimação que foi, não é, recebida pelo menininho de 9 anos, que é o filhinho dela, e ela faz uma reflexão a respeito do que aconteceu ali. Muito bonita essa proposta, não foi, pessoal? E a resposta é simples, não é? Agora é a sua vez. Qual seria a resposta? Marque, pare o vídeo, por favor, se precisar ler novamente, porque nós já vamos te mostrar. Isso. Neste livro, a narradora ela apresenta um relato muito intenso de sua vida lá dentro dessa favela paulistana, né? Apesar de tal relato ser feito na forma de diário, que você já percebeu é um gênero muito particularmente favorável à expressão de anseios muito íntimos, o que fica evidenciado aqui, pessoal, foi a ironia a partir da resposta dela, da suposta proposta de amabilidade da autoridade. Ela é isso, quer dizer, meio irônico, né? Falou, olha, mas o senhor é tão amável, por que o senhor não vai lá e faça isso aí, ok? Bem montada a questão, muito interessante para aprendermos a analisar cada vez mais. E vamos continuar participando sempre comigo aqui, faça tudo bonitinho e deixe aí o seu comentário. Vamos continuar com mais um texto. Agora, um pouco de literatura. Vamos passar para essa outra proposta que temos aqui. Vamos ler o texto e vamos decidir, ok? Leia comigo. Firmo, o vaqueiro. Veja que legal. O vaqueiro se chama Firmo. No dia seguinte, à hora em que saía o gado, eu estava debruçado à varanda quando vi o Cafuzo que preparava o animal viajeiro. Raimundinho, como vai ele? De longe, apontou a palhoça. Sim. O braço caiu-lhe. Olhou-me algum tempo comovido. Depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha dos dentes. Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse para bulir com ele: Pega, velho! Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver. Coitado, estava morto. E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Que beleza! Aqui nós temos a nossa literatura trazendo para você um pouco de emoção dentro do próprio texto. E a passagem registra um momento, agora é com você, em que a expressividade lírica ela é reforçada pela... Você percebeu isso ali no meio do texto? Houve
passagens em que o autor ele faz uma fala tão linda, tão bela, para mostrar uma morte. Não é? E como é que ele reforça isso? Seria A, letra A, plasticidade da imagem do rebanho reunido. B, sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo. A letra C, situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros. A letra D, a afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. E a letra E, é a preocupação do vaqueiro em demonstrar a sua virilidade. Se você leu com cautela e percebeu comigo, quando nós fomos lendo juntos, você viu a beleza da descrição da morte, não foi? E agora é fácil, creio eu, que você já consegue interpretar melhor como acontecem essas situações. E a resposta é óbvia, é a letra D. O lirismo, a expressividade lírica, ela é sim reforçada pela afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, porque no texto, meninos, o narrador ele dialoga com o Raimundinho, que lhe comunica a morte do tio Firmo. Não é? Essa comunicação aí, ela se dá em termos líricos, não é? Belos, digamos, a beleza da situação. Na medida em que Raimundinho, não é? Ele associa Firmo ao apreço pela poesia. Ali no meio ele disse assim, não era homem para deixar um verso no chão. Lembra-se que ele falou isso? E essa afetividade que Raimundinho sentia por Firmo, pelo tio Firmo, no caso, é reforçada pelo quê? Pela dor que ele sente ao relatar essa morte. Aí ele deu ali embaixo, dizendo para nós, deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Belíssimo texto, novamente um bom texto para você perceber quão diferentes são as situações. 2 textos bem literários. E o último de hoje, vamos lá? Você ainda está aí comigo, não é? E agora é a hora de você já falar para mim se você se saiu bem, como você está se saindo. Porque agora, nesta última passagem, nós vamos mudar um pouco. Aqui já é um texto chamado referencial. O texto referencial não é um texto literário, em que você precisa se aprofundar um pouco mais na subjetividade do autor. Aqui a fala é mais direta, ela é clara e a questão é racial. Vamos falar sobre isso porque neste texto a questão racial configura-se como um enigma. E o que seria esse enigma? Vamos dar uma olhada? Vamos ler primeiro e depois nós discutiremos as questões. Pode ser? Vamos fazer isso? Pare o vídeo aqui você e faça o seguinte, leia antes essas questões todas, para não ficarmos demorando muito, não é? Senão fica cansativo para nós. E aqui eu vou com você lendo o texto em si. Tudo bem? Vamos fazer isso agora? A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito tempo. Modifica-se ao acaso das situações, das formas da sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se continuamente modificada, mas persistente. Nós temos que nos atentarmos porque é o seguinte, todo texto referencial já traz uma proposta, já no cabeçalho, na abertura, nós chamamos de tópico frasal, porque o que ele disse ali, você percebeu na abertura do texto? Que a questão racial parece um desafio do presente, mas já é algo antigo. Com outras palavras, estou dizendo. Aí ele continua. Mas ao acaso das situações, das formas da sociabilidade, dos jogos das forças sociais, reitera-se continuamente, modificada, mas persistente. Você percebeu que aquilo já vem faz tempo que está acontecendo tudo isso. E aqui ele joga uma outra proposta muitíssimo interessante. Esse é o enigma. Olhe de onde é que você vai ter que tirar a sua resposta. Perceba que aqui é, vamos dizer, é a chave do nosso problema, é a solução para o nosso caso. Porque quando ele fala esse, seria o quê? Um pronome anafórico que retoma o tópico frasal mencionado anteriormente. Você precisa saber usar essas técnicas para não errar na leitura, porque ele diz o seguinte, esse é o enigma com o qual se defrontam uns e outros, intolerantes e tolerantes. Ele começa agora a narrar as pessoas, veja só, discriminados e preconceituosos, segregados e arrogantes, subordinados e dominantes, em todo o mundo.
Veja que beleza, como foi proposto. E ele termina assim. Mais do que tudo isso, você viu que agora ele soma o que ele fala antes para fechar o parágrafo. Ó. A questão racial revela de forma particularmente evidente, nuançada, quer dizer, mesclado com nuances, são tons, e estridente, aquilo que faz barulho, não é? Como funciona a fábrica da sociedade. Compreendendo identidade e alteridade. Alteridade é quando nós vemos o outro, a pessoa em si. Diversidade e desigualdade, cooperação e hierarquização, dominação e alienação. Um bom texto para você treinar, porque o que seria esse enigma, pessoal? Vamos lá, a questão aqui é a letra, você já viu? Leu direitinho. Eu não lerei com você desta vez, vou deixar por sua conta, hein? E vamos para cá responder. Vamos ver? Isso. Óbvio, foi isso que aconteceu. A sociedade está em mudança, sem que, por isso, ela seja superada, porque foi o que eu chamei a atenção. Ali na terceira linha, a expressão anafórica, que no caso é esse é o enigma, ele retoma tudo que foi falado. Nós já tínhamos dito isso, não é? Que ali você percebe esse paradoxo da questão social, que é o preconceito racial, quando ele diz modifica-se ao acaso das situações sem desaparecer, persistindo de forma nuançada ou estridente. Lembra-se disso? Nas relações que incluem a todos, de discriminados, preconceituosos, e ele narra toda essa proposta. Esse trecho foi muito bem escolhido, porque ele expressa de forma muito, vamos dizer, muito contundente, muito forte, a tônica do tema anunciado, que no caso seria essa proposta da questão racial. E se você pensar, é uma dialética das relações sociais, porque a dialética, não é? É aquele movimento que trabalha com o contraditório, não é? De qualquer fenômeno dentro da sociedade, para observar e sem considerar o que já passou, digamos assim, não é? E é aqui que fica a tua proposta bem feita, o texto muito bem claro, não é? E você deve ter acertado. Agora chegou o momento de pararmos o vídeo, porque esta aula de hoje fica por aqui. E eu espero que você possa ter aproveitado o máximo, viu? Na sequência, teremos mais aulas de interpretação de texto. Acompanhe conosco nossos vídeos. Já faça aí, não é? As suas revisões para poder sempre comunicar conosco e deixar aqui aquela sua fala para saber como vocês estão andando com seus estudos. Um grande abraço e eu te vejo em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!